O ministério do Reverendo William Branham tem tido um profundo impacto na vida de muitas pessoas ao redor do mundo, e uma dessas pessoas é o meu convidado, o Reverendo Sidney Jackson, de Durban, África do Sul. Agora, eu creio, irmão Jackson, que você é testemunha ocular de muitos milagres e coisas que aconteceram durante aquelas reuniões. E você foi em 7 daquelas reuniões massivas que aconteceram naquele país. Mas antes que entremos na entrevista e os relatos que você vai contar, eu queria perguntar alguma coisa sobre você, para que as pessoas possam saber quem você é. Você nasceu na África do Sul? Sim, eu nasci no ano de 1900. 1900, então não precisa de muita matemática para saber que você tem 77 agora. Isso é fácil. E quantos anos você tem estado no ministério? Eu estou há 25 anos. Como missionário. Como missionário. Em quais outros países, além da África do Sul, você tem ministrado? Primeiro, África do Sul, de lá fui para outros e hoje o que eles chamam de Zâmbia. E também Moçambique. Eu tenho ido para o evangelismo internacional cerca de 12 vezes. Na Holanda, Alemanha, Grã-Bretanha, Venezuela e descendo para o sul, para a América do Sul. Boas partes do mundo. E quais outros idiomas você fala, além da sua língua nativa, é claro? Minha língua nativa é inglês, mas também falo inglês dos Países Baixos, como Holanda, africano, eu falo o dialeto Songan, Sutu e também o dialeto Zulu. Eu sou qualificado nesses idiomas. Certo. Em que ano foi que o irmão Branham visitou a África do Sul, no qual essas grandes reuniões aconteceram? Eu sei que ele esteve lá mais de uma vez, mas qual a primeira vez? Bem, a primeira vez que ele veio fazer campanhas para curar enfermos, ele veio e passou por Moçambique. Bem, se me lembro bem, foi por volta de outubro de 1951. As primeiras reuniões aconteceram em Johannesburg, que naturalmente é uma das grandes cidades. Bem, Johannesburg tem uma população de aproximadamente 5 milhões, não é isto? É mais ou menos isto. Na verdade, as reuniões foram feitas nos maiores centros. Sim, a maioria nas grandes cidades. E então ele viajava de um lugar para o outro. Eu acho que a duração toda da campanha foi 9 semanas. 9 semanas, sim. Ele dificilmente descansava, mantinha-se indo para um lado e outro. Eu queria que você relatasse algumas das coisas que você viu. E eu vou apreciar isto porque muitos dos nossos telespectadores nunca tiveram a oportunidade de ver as coisas que você viu. Então eu acho que vai ser extremamente interessante para eles verem e ouvir os relatos de uma testemunha ocular de algumas coisas que aconteceram naquelas reuniões. Eu gostaria que você relatasse algumas delas, mas antes de tudo, antes de chegarmos a isto, como eram esses cultos? Bem, começando em Johannesburg, que naturalmente era o epicentro da missão apostólica de fé, que era o maior grupo pentecostal no nosso país. Foi o auditório do West. Eu não classificaria assim, foi o principal abrigo. Se você me permitir um momento, eles compraram o velho edifício da velha estação de trem de Johannesburg. E por isso que eu queria mencionar isso, porque é importante. E foi nesta grande estrutura de aço
que foi possível acomodar cerca de 10 mil. E, naturalmente, as últimas três noites foi estimado acima de 17 mil pessoas. 17 mil pessoas, sim, esse era o ajuntamento. E as outras de Durban foram maiores. Bem, a de Durban nós fomos a isto, era na pista de corrida. Já em Johannesburg, foi patrocinada pelo Comitê Nacional formado de grupos pentecostais. E você foi às primeiras reuniões de Johannesburg? Sim, Johannesburg, sim. Bem, nós morávamos cerca de 300 milhas de Johannesburg. E quando as divulgações saíram sobre o irmão Branham vir para a África do Sul, com algo tão notável como nós lemos nas Escrituras, nós lemos que o poder de Deus está presente para curar. Isso pode parecer misterioso ou inacreditável, mas as pessoas nunca teriam ido para a reunião e simplesmente ouvir este pequeno homem de estatura, eu daria 5 ou 6 pés de altura, a minha altura talvez. E eles vinham para as reuniões, parecia que Deus tinha eletrificado o país todo. E vindo de ônibus e de trens e de carros. E este é o verdadeiro efeito que os filhos começaram a gritar e jogar fora suas muletas enquanto ainda estavam no ônibus, no caminho das reuniões, mesmo antes de assistir à reunião. Foi miraculoso como Deus visitou aquele país. Isso parece que tomou conta da cidade toda durante os cultos. Eu somente posso declarar isso como uma visitação de Deus. É a compaixão de Deus para conosco, sim, sim. Como exemplo do que aconteceu, você me falou sobre um homem que o médico dele disse que ele nem mesmo ia conseguir chegar na reunião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isto. Bem, irmão, não tocarei nisso agora, mas deixe-me primeiro colocar o que eu tenho em mente. E espero que isso não tire todo o tempo. Mas na noite que o irmão Branham veio à plataforma, uma grande multidão já estava lá. E cerca de 4 horas antes da reunião, o povo já estavam lá. Que hora as reuniões começavam? Era às 7h30. E 4 horas antes já estavam lá. E eles tinham reuniões por volta das 4 horas nas quais o irmão Baxter pregava. Mas ele, na verdade, chegava à plataforma às 7h30. E o povo lá, e na noite que o irmão Branham chegou na plataforma, segurando sua Bíblia, se pôs de pé e disse: "Boa noite, amigos." Então eles fizeram uma fila de oração pela graça de Deus, para que todos pudessem ser chamados. E na fila tinha cerca de 100 pessoas. Mas se me lembro primeiro, o que ele chamou a plataforma foi 5 ou 6. Que ele escolheu para chamar a plataforma foi 5 ou 6. Primeiro ele chamou 5 ou 6, sim, mais ou menos isto. E então a gente via esses 2 dons dados a ele. Uma era discernir as intenções do coração das pessoas. Ele podia dizer o seu nome, de onde você veio. Se tivesse acontecido um acidente com você, ele dizia precisamente o que aconteceu no acidente, qual a sua doença e tudo mais. E ele começava a chamar as pessoas da audiência, sim. Ele orava pelos primeiros 5 ou 6 e dizia qual era a doença deles. Exemplo, eu vi um homem chegar na plataforma. Quando o homem veio andando, ele disse: "O seu nome é assim, assim. Você veio de Durban. O seu pé tem tantas polegadas mais curta." O homem veio andando assim. E ele disse: "Vire-se, Deus curou você." E eu vi que aquele homem que vinha com os ombros assim sacudindo, endireitou seus ombros e andou normalmente.
Em instantes, seu pé, que era curto, cresceu e voltou ao normal. Estes são exemplos de pessoas que vinham à plataforma. Eu me lembro de um homem que eu conhecia bem. Ele tinha câncer por todo o corpo e em sua cabeça. E naquela noite, antes da fila, quando Irmão Branham fez a oração massiva, aquele câncer caiu da cabeça dele e foi escorregando. Mas ele ainda tinha um cartão de oração e ele veio à plataforma e Irmão Branham disse: você tinha câncer, você foi curado. Pode ir embora. O câncer eram uns tipos de tumores. Sim, tumores, grandes crostas caíram. Ele tinha câncer aqui e o médico fez uma cirurgia, mas não teve sucesso. Eu conheço o homem e você podia ver as costelas dele. E por volta de 3 ou 4 dias, isso diminuiu tanto que ficou do tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Este homem morava a cerca de 30 milhas de onde eu morava. E você o conheceu pessoalmente. Ele veio na primeira noite e pegou um cartão de oração e insistiu em vir à frente. Então o Irmão Branham disse: você tinha câncer, você está aqui, mas você tinha câncer, foi curado a noite passada. Vire-se e vá. Então houve exemplos como este. Mas para mim o maior milagre que vi, que foi absolutamente tão inspirado, era quando o Irmão Branham estava de pé lá falando com as pessoas e dizia: você reconhece que há uma presença aqui? E então ele dizia: no nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo cada homem e cada espírito sob o meu controle. Eu tenho estado em grandes ajuntamentos e em lugares abertos, orando pelos enfermos, e barulhos de cachorros brigando lá fora. Mas quando o Irmão Branham falava isso, o silêncio ficava tão grande que você podia ouvir uma agulha caindo no meio desse grande ajuntamento de pessoas. Milhares de pessoas em silêncio, 17 mil pessoas, e ele tomava o controle de tudo. Isso não era o Irmão Branham. Ficava um silêncio lá. Ele tomava controle e dizia: você, demônio de epilepsia, sai deste homem. E você se aquete. Ele tinha o total controle. Bem, então isso prosseguiu assim. E além dessas 5 ou 6 pessoas que tinham o cartão de oração, tínhamos a fila e todos de pé. De repente ele se virava e dizia: aquele homem lá. E dizia: seu nome é tal, e dizia qual era a sua doença. Até mesmo o endereço. Fique de pé, Senhor, Deus curou você. Ele chamava outros da audiência, sim. E vi muitos desses exemplos e pessoas que eu conhecia. E um incidente particular. Este foi um pastor muito conhecido. Ele teve uma operação na sua vesícula. E isso desceu para sua apendicite. Trouxeram ele para a reunião. E um outro pastor também bem conhecido trouxe ele, e o doutor não queria deixá-lo trazer. Mas esse outro irmão pastor implorou ao médico, porque este pastor que estava doente tinha dito: se eu for levado à reunião, serei curado por Deus. O médico eventualmente deu a permissão e disse: só dou porque este é o último desejo dele. Ele disse abertamente: se ele chegar na reunião de Branham, vou lhe dizer que Branham é um homem de Deus. Ele disse que era o último desejo porque achava que ia morrer. Sim, ele achava que ele nunca ia chegar lá na reunião. E eles trouxeram esse homem, eu estava lá e ambulâncias, havia inúmeras ambulâncias, ônibus de 2 andares. O país todo tinha somente um só pensamento. E esta era a campanha de Branham. Os hospitais tiveram um grande problema com pacientes. O povo todo ansioso, todos querendo ir para a campanha. Queriam sair do hospital? Sim, as ambulâncias traziam eles. Você podia ver as fotos, as manchetes e as fotos. E todas aquelas ambulâncias e ônibus de 2 andares estacionados.
ao redor do lugar do acampamento. E o homem, o que aconteceu com o homem? Voltando ao homem, o doutor concedeu a ele o último desejo. E eu estava lá quando tiraram ele da ambulância. E ao tirá-lo da ambulância, eles carregaram ele no que chamamos de maca. E eles colocaram ele lá e disseram: nós vamos para a ambulância, mas voltaremos depois para pegar você. E este homem, eu sei o seu nome, mas não quero mencionar nenhum nome. Ele estava deitado lá e o irmão Branham, orando pelos enfermos, apontou para alguém nessa direção e depois virou-se e apontou para ele. E disse: seu nome é assim e assim. Ele disse: eu vejo que você fez 3 cirurgias. Ele disse: Senhor, levante, pegue a sua maca e ande. E ele se levantou. E ele ficou ali por um momento e depois se assentou. E depois de uma meia hora, o pessoal da ambulância voltou para pegar ele e levar para o hospital. E eles disseram o que aconteceu. Ele disse: eu fui curado. Disseram: deite na maca, nós vamos levar você para a ambulância. Ele disse: eu vou andando. E para a surpresa deles, ele saiu andando. Eles disseram: vamos voltar para o hospital? Ele disse: sim, mas vou voltar somente para pegar minhas coisas. E esse era um pastor, um ministro do evangelho conhecido seu. E você viu eles o levando de volta. Eles não levaram, ele andou, foi embora andando. Eles o trouxeram para a reunião e ele voltou andando. Louvado seja Deus. Há alguns anos atrás, este homem ainda estava vivo. Este é apenas um do que eu poderia dizer centenas de casos. Ele tinha uma área médica lá que tinha centenas de cadeiras de rodas e macas, como nós chamaríamos. Este povo lá, eles tinham as ambulâncias São João e a Cruz Vermelha e enfermeiras e muitos grupos cooperando. E foi maravilhoso, até a polícia assistia. Na reunião de Durban, tinha 74 policiais que faziam a proteção entre a multidão. Mas nas reuniões de Johannesburg, na terceira noite, veja, eles trabalhavam no período noturno e apenas ficaram 3 dias em Johannesburg. E na terceira noite, a multidão chegou a 17.000 pessoas. Mas, irmão Ed, o que eu quero relatar aqui é que por volta das 5 ou 6 horas, quando o povo estava todos lá juntos, um terrível granizo caiu. Antes do culto, sim, antes do culto. E por essa razão, isto era coberto com um teto galvanizado, bem grande, eu suponho que umas 200 jardas, por 150 jardas de largura. Este grande abrigo, e eles tinham passado o trator lá naquele chão, para levantar essa estrutura. Isso estava lá por muitos anos e o chão era descido assim. E essa terrível tempestade de granizo foi por cerca de 1 hora. Toda essa água e granizo desceu por toda essa área onde a reunião estava acontecendo. E o povo estava todos de pé, com seus pés em cima dos assentos, porque estava tudo cheio de gelo. E para aqueles que estavam nas macas, tinha que ficar apenas algumas polegadas assim do gelo, nada podia ser feito. E quando o irmão Branham fez aquela oração massiva, a qual ele fazia na maioria das reuniões, e quando ele fez aquela oração massiva, o poder de Deus atingiu aquela audiência. E eu sei que fotos foram tiradas disto. E em fotos nas quais eu tinha uma, aparecia como que halos de luz por todos os lugares, movendo sobre a multidão. Raios de luz enquanto ele fazia a oração massiva. Meus olhos viram pessoas que estavam há 30 anos na cadeira de roda andarem.
gente que nós conhecíamos. Uma mulher idosa foi trazida na cadeira de roda e os filhos não se interessaram muito por ela e apenas deixaram ela lá. E quando o irmão Branham fez aquela oração massiva, ela levantou-se da cadeira de roda e ela começou a procurar pelos filhos dela. E quantos anos ela passou na cadeira de roda? Este caso foi 23 anos na cadeira de roda. E esta oração massiva foi a que finalizou o culto. Sim, depois que ele orou, o que eu digo é individualmente. Mas ele foi enquanto eles estavam lá e apontando e dizendo qual era o nome de cada um deles. E tomou aquele povo que tinha aquela fé. E o irmão Branham diz, vocês operam esse dom, não eu. A mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher que tocou a orla do seu manto. E virtude saiu dele. E esta virtude saiu do irmão Branham, enquanto ele apontava a eles, dizendo os seus nomes, o endereço deles, qual doença tinham e tudo mais. Eu vi um número grande de exemplos. Uma moça que teve a coluna quebrada num acidente automobilístico. Ela disse, vistam-me, Deus vai me curar. E eles tinham dificuldade de vestir ela. E ela estava deitada lá naquela maca e ele disse precisamente o nome dela, endereço e o que aconteceu no acidente. Ele disse, levanta, Deus te curou. E ela se levantou. Minha mãe estava perto dela. Minha mãe desmaiou, caiu por cima da maca, onde ela estava. Há fotos tiradas disso. Todos aqueles jornais estavam lá nas reuniões. E isso ainda foi em Johannesburg. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre as reuniões de Durban. Você também foi nas reuniões de Durban? Não, eu não estava, mas eu sei de tudo o que aconteceu em Durban. Mas o que quero mencionar aqui é que quando ele fez aquela oração massiva, irmão Ed, eu vi pessoas, e um em particular, há 9 anos acamado. E ele também disse, as pessoas me vistam, Deus vai me curar. E ele se levantou daquela maca e andou por cima daquelas 7 ou 8 polegadas de gelo e granizo. E onde havia gente em cadeira de roda, se levantaram e começaram a andar por cima deste gelo. Na maioria dos casos, devem ter sido estes que o irmão Branham detectou a fé que estava no coração deles, pois este foi o dom que Deus deu a ele. Quando ele veio a primeira noite na plataforma, ele disse, gente, nunca vi tamanha fé em nenhuma de minhas reuniões. E parecia que ali havia uma unção. E eu digo que o poder estava presente para curar. Porque Deus se encontrou com pessoas que nem mesmo tinham assistido nenhuma das reuniões. E isso continuou no nosso país por cerca de 8 semanas. Até que, eventualmente, ele foi para outros lugares. Mas o ponto de destaque das reuniões foi em Durban, no grande Gravel Race. Sim, foi no grande Gravel Race, 25 de novembro de 1951. Eu estive em Durban e visitei a racetrack, onde essas reuniões aconteceram. E tiramos algumas fotos deste lugar, somente para mostrar para as pessoas a imensidão do lugar. E nós poderemos ver esse slide, poderemos mostrar a vocês daqui a alguns momentos, que não podemos pegar com a foto atual. Foi no primeiro piso deste lugar. É uma grande área de relva, um gramado verde. E o que eu entendi, conversando com as pessoas em Durban, que a área aberta inteira, que é um campo de golfe, estava repleto de gente. Agora, o racetrack não acomoda sentado 85 mil, não é mais ou menos isso? Eu estimei as pessoas do assento cerca de 60 a 80 mil.
60 a 80 mil nos assentos e aquela é a área onde fazem corrida de cavalos. Então havia mais pessoas. Sim, na verdade, toda a cidade estava perplexa. Toda a cidade, sim, toda a cidade. Não havia espaço para nenhuma bicicleta. Não havia ônibus, nada podia se mover. Tomou a cidade toda. Cerca de 20 milhas de lá, em Clearwood, havia pessoas tentando atravessar. E eu conheço exemplos de 20 milhas de distância de pessoas sendo curadas. Dessa distância do Trace Track, sim. Agora eu quero mostrar às pessoas algumas fotos do Trace Track, para que eles tenham uma ideia do tamanho do lugar onde as reuniões aconteceram. Se você me permitisse, eu gostaria de colocar aqui. Houve um exemplo deles trazerem um maníaco com correntes em volta do seu pescoço. Era um indiano ainda muito jovem. E por que eles tinham a corrente em volta do seu pescoço? Se tirassem a corrente, ele espedaçava as pessoas. Um maníaco, e eles mantinham ele acorrentado. E trouxeram ele estava fazendo assim, tentando alcançar as pessoas para matá-los. Muitos de nós supomos que esse homem teria morrido se o Senhor não tivesse o libertado. E quando o trouxeram para a plataforma, a irmã Branham diz, tragam ele para a plataforma.